A paz do Senhor, irmãos, voltamos aqui falando sobre os semeadores da palavra. Aqui quem fala é Rosinalvo Santos. Vamos falar agora no livro proposto aí pelo professor Everaldo, de Luiz Antônio Giraldi, Semeadores da Palavra. Agora estaremos falando sobre o também fundador das Assembleias de Deus no Brasil, que a princípio era chamada Missão Fé Apostólica, que até 1911 era conhecida como Missão Fé Apostólica, que só foi se chamar Assembleia de Deus em 1918, quando já tinha alcançado, aí já podia contar com o número de 318 membros. Daniel Berg, ele nasceu em 1884, viveu aí até 1963. Ele viveu, ou seja, 30 anos a mais do que Gunnar Wing. Gunnar Wing, ele tinha 5 anos a mais do que Daniel Berg. Gunnar Wing, ele faleceu com aproximadamente 54 anos de idade, pois tinha muitos problemas de saúde. Mas Daniel Berg, ele se sobressaiu no seu trabalho, ele também era sueco, assim como Gunnar Wing. Eles receberam a revelação que deveria vir para o Pará, e ali se estabeleceram. Em 1910, 1911, eles fundam a Missão Fé Apostólica. Eles se estabelecem ali, e o que aconteceu? Ele trabalhava com fundição, então ele vai conseguir se dar muito bem na área, ele vai conseguir se empregar, ganhando um salário que dava para ele, e o Gunnar Wing se manter, ou seja, ele chegou a ganhar 12 mil réis, que era um dinheiro mais do que suficiente. Eles conseguiam pagar o lugar onde estavam e conseguiam também divulgar a palavra de Deus. Enquanto Daniel Berg trabalhava durante o dia, Gunnar Wing estudava, aprendia a língua local, o português do Brasil. Um professor era pago para poder ensinar a língua local para eles, com esse dinheiro que Daniel Berg ganhava. Então Gunnar Wing aprendia durante o dia e durante a noite ensinava para Daniel Berg assim que ele chegava do trabalho. Os dois eram amigos inseparáveis e conseguiram a proeza de fundar as Assembleias de Deus no Brasil. Eles trabalhavam na divulgação da palavra, eles ensinavam a palavra, e eles eram adeptos do movimento pentecostal que estava revolucionando os Estados Unidos e revolucionou também o Brasil. Daniel Berg, ele não era tão brilhante quanto Gunnar Wing. Por quê? Porque Daniel Berg, ele não tinha a formação intelectual e teológica que Gunnar Wing tinha. Porém, ele era muito eficaz, ele tinha uma estrutura física muito forte. Uma saúde muito boa. Então, no trabalho referente ao corpo, no trabalho braçal, ele era muito eficaz. Enquanto Gunnar Wing era brilhante, Berg, ele era aquele que fazia com muita força e com muita dedicação o trabalho corpo a corpo. Daniel Berg, os pais dele eram católicos romanos, católicos apostólicos romanos, não católico universal, porque católico, todos somos católicos, universais, todos nós somos universais. Porém, os pais dele eram católicos apostólicos romanos. Porém, aos 15 anos de idade, em 1899, quando tinha 15 anos de idade, ele se converteu a Cristo. Ele se converteu a Cristo e foi batizado na Igreja Batista. Ou seja, na Suécia ele vai ser batizado ali no lugar chamado Ramon. Ele vai se tornar um adepto à fé cristã no segmento batista, assim como Gunnar Wing. Gunnar Wing, ele era batista, ele era renomado porque ele tinha uma faculdade e os pais deles, o pai dele trabalhava na escola bíblica dominical como um dos dirigentes.
Daniel Berg ele vai vir de uma família que era católica, mas ele vai conhecer o Evangelho e depois que ele se dedica ao Evangelho, ele vai querer conhecer mais e mais. Ele vai participar da mesma convenção em Chicago que participou Gunnar Wingre, a qual ele recebeu ali o batismo com o Espírito Santo. E ambos se tornaram muito amigos, muito amigos. Ele abandona um trabalho de sucesso que ele tinha nos Estados Unidos como fundidor de metais, e ele vem nessa missão para o Pará, um lugar qual eles não conheciam. Chegando no Pará, ele vai conseguir um emprego na área de fundição ali em siderúrgica, porque ele já tinha uma experiência, ele era alguém renomado. Apesar de ser um estrangeiro e não ter a fala portuguesa, ele vai, por intermédio de Gunnar Wingre, conseguir aprender o idioma, porque Gunnar Wingre estudava durante o dia e quando ele chegava à noite, era passado para ele o que ele aprendeu. Daniel Berg vai ser tão fascinante que com o que ele ganhava, ele utilizava para aprender o idioma junto com Gunnar Wingre, e o que sobrava, eles investiam em comprar Bíblia para investir, assim, incentivar o trabalho de evangelização. Com esse trabalho, assim que eles conseguiram, depois de 6 meses que eles chegaram em Belém, quando eles chegam em Belém, Daniel Berg tem aproximadamente 26 anos. Se Gunnar Wingre tem 6 anos a mais do que ele, Gunnar Wingre tinha 31 anos de idade aproximadamente. O que eles fazem? Eles utilizam dos recursos para investir na palavra de Deus. E eles começam a divulgar isso. A Igreja Batista em Belém convida os dois para dirigir um culto de oração ali na Igreja Batista em Belém. Mas quando eles começam a apresentar a doutrina pentecostal, o ensinamento concernente ao falar em línguas, cura divina, entre outras coisas, os pastores se escandalizam com eles, ficam assombrados com o que eles falam e o expulsam da Igreja Batista, a qual eles tinham sido convidados. Eles não pediram para entrar, eles foram convidados e o colocam para fora. Então, em 13 de julho de 1911, Berg e Gunnar Wingre se retiram da igreja, vão com 18 membros e eles vão fundar a Missão Fé Apostólica, que no dia 11 de janeiro de 1918 vai se tornar Assembleia de Deus. Então, não era Assembleia de Deus, era Missão Fé Apostólica. Ela recebeu esse batismo por esse nome um pouco depois. Por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre, até o ano de 1944, ou seja, 1944 já tinha 11 anos que Gunnar Wingre tinha falecido. Por intermédio desses dois, ou seja, o trabalho feito por eles, até 1944, as Assembleias de Deus, ela já estava em todo o território nacional, ou seja, em todos os estados da Federação Brasileira. Gunnar Wingre falece com 54 anos de idade, em 1933, ele deixa 6 filhos: Ivar, Ruben, Marguerite, Astrid, Bertil e Gunvor. Porém, Daniel Berg ele dá seguimento ao trabalho. Ele vai se casar também e ele vai ter 2 filhos. Daniel Berg vai ter 2 filhos, Davi e Débora. Por intermédio de Daniel Berg, em 1930, na cidade do Porto, em Portugal, foi fundada a primeira convenção das Assembleias de Deus em Portugal, que hoje conta com aproximadamente 400 igrejas, segundo o livro aqui propõe. É a maior denominação evangélica daquele país, ou seja, de Portugal. Depois dessa grande proeza, Daniel Berg ele vai desejar voltar para a Suécia, ou seja, em 1934. Quando foi em 1949, ele retornou para o Brasil, em Santo André, São Paulo. Porém, em 1962,
ele já com 78 anos de idade, ele vai sentir uns agravos por problema de saúde e ele vai voltar para a Suécia definitivamente, como falamos no início. Ele e Gunaving, ele eram suecos. Então ele volta para sua terra. Porém, isso não o impediu de divulgar a palavra de Deus. Mesmo estando hospitalizado e enfermo, aonde seria o seu leito de morte, ele faleceu em 1963, ele ainda assim ele distribuía folhetos e mesmo estando enfermo, ele orava por aqueles que estavam hospitalizados ali e com muitos problemas de saúde. Quando ele falece, com 79 anos de idade, ele deixa sua esposa Sara e deixa seus 2 filhos, como já falei, Débora e Davi. Daniel Berg, ele vai ser conhecido nos Estados Unidos, ele vai ser conhecido em Portugal, ele vai ser conhecido na Suécia, ele vai fazer esse excelente trabalho no Brasil. E o que vai me chamar muita atenção é que esses fundadores das Assembleias de Deus, dessas grandes denominações, que eles não eram apegados a local, eles eram direcionados com o desejo de semear a palavra de salvação. E com isso, por não ser apegado, Deus os concedia largueza, ou seja, quanto mais próximos eles se tornavam de Deus, mais sucesso eles obtinham. Mas eles não faziam isso por troca, eles faziam isso por desejo e mostrando, apresentando a Deus a disponibilidade da vida no ato de congregar e no ato de servir a Deus. Aonde eles colocaram as mãos, a planta dos pés, eles foram muito bem sucedidos. Mas a partir do momento que eles se colocaram disponíveis para aquilo a qual Deus os havia chamado. Falece Daniel Berg aos 79 anos de idade. Porém, o seu desejo, o seu anseio foi alcançado, sendo um eficaz semeador da palavra. Ou seja, a Assembleia de Deus se tornou a maior congregação evangélica dentro do Brasil. A segunda maior até o censo, que foi em 2010, segundo o livro relata, era a Igreja Batista. As outras demais congregações não foi feito um relato, mas que nos sirva de exemplo. Estarmos disponíveis e dispostos para sermos fervorosos dentro do que Deus propõe para nós.